Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, mais informações a respeito do Bahia e o mercado da bola. Além disso, trazer também a reflexão importante para completar a valorização de Juba e uma geral em nosso elenco. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje é mais um Plantando Bara, mas antes disso eu peço a sua ajuda. Verifique se você está inscrito aqui, estamos com 83.376 inscritos. Só faltam 24 para 83.400. E eu percebi aqui nas métricas do YouTube que muita gente assiste o canal Bora Bahia sem perceber que está inscrito, e não está inscrito na verdade, né? É simples, você coloca um e-mail e uma senha no YouTube, você se loga no YouTube, e aí você vai no botão inscrever, não paga nada por isso, se inscreve, vai estar ajudando muita gente, pra gente, quem sabe, chegar em breve aos 100 mil, eu conto com você, verifique se está inscrito, se não tiver, eu conto com a sua parceria e a sua ajuda. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui uma reflexão do nosso querido Edson Marinho, ele mesmo, Edson Marinho pai, trouxe uma reflexão sobre o Bahia, a temporada, a Sene e o nosso Grupo City, na condição de investidor, formatando o elenco do Bahia. Vamos trazer esse trecho aqui para depois comentar um pouco mais sobre o que ele disse. Está aqui, ó. Vamos ver. Rogério Ceni sempre vai treta. O cara tá ali para acertar e errar, errar e acertar. E vai ser sempre assim. Agora, quem errou mais, na minha modesta opinião, foi Dr. City. Dr. City, ele tem uma coisa assim de contratar jovens que eu acho legal, muito bom, porque agora mesmo o Thiago vendido, dinheiro pra caramba. Mas Dr. City, o torcedor do Bahia quer coisas assim a nível de Everton Ribeiro. Jogadores que cheguem e na hora vamos ver, não é de mimimi, não. É pau no lombo, é chegar junto, é vencer. No momento da janela, tinha que trazer um cara para, na hora que o William José não correspondesse, esse cara entrasse para chegar junto, jogar à altura do que aquela torcida, aquela massa tricolor vai para lá, para o União Fonte Nova e decide. Aí ficam falando da campanha do Bahia. A campanha do Bahia, 7º lugar. No início da competição, eu disse assim: para mim, o Bahia fica de 10 para cima. De 10 para cima, qualquer lugar já é razoável. O pior é ficar da situação que o Vitória ficou, de 10 para baixo, e só conseguir sair completamente na última rodada. Então, torcedor do Bahia, ou é copo cheio ou é copo vazio. Então, eu acho que o copo está mais para estar cheio, não completamente cheio, como poderia estar, com um torcedor feliz da 5ª colocação, do que para estar vazio com tanta lamentação. Para de chororô, para de blá blá blá, tititi. Desarma esse espírito. E agora começaram a ter algumas posições de torcedores e torcedoras contra o Rogério Ceni. Me diga 5 nomes de técnicos no Brasil melhor do que o Rogério Ceni. Eu quero ver alguém chegar assim, ó, tem 5 nomes aqui, fulano, 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 fulano. E com disparidade, não tem, não tem. É um técnico que tem mercado, é um técnico que gosta de vencer, joga com a faca nos dentes o tempo todo. Ah, lá fora, abre as pernas, abre não sei o quê. Ninguém perde porque quer. Ninguém perde porque você vai perder o jogo porque o adversário se preparou melhor, o adversário tem uma torcida lá que tem que justificar. Tiveram alguns jogos do Bahia dizendo assim: o Bahia perdeu em casa para Fortaleza. Mas esquecem, Anderson, que o Bahia ganhou 2 vezes do Palmeiras. O Bahia ganhou do Flamengo em casa e perdeu lá. O Bahia perdeu 2 do Cruzeiro aqui e lá. O primeiro jogo aqui, até 30 minutos do segundo tempo, totalmente nas mãos do Bahia. Tomou a virada. Então, isso é campeonato brasileiro. Não brinque com o campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro é o maior campeonato do mundo, na minha opinião. Quando você hoje pode dizer assim, favorito, Flamengo, Palmeiras, e aí Cruzeiro, que subiu um pouco, mas você tinha elencos que se esperavam muito mais, como o Internacional, como o Atlético Mineiro, como o Grêmio, como o próprio Vasco, Corinthians, para aí, e o Bahia é 7º, e nego, só pau no Bahia. Críticas a Rogério. Tá aí, gente, meu querido Edson Marinho, reflexão importante, né? Eu digo sempre, né? Nem tanto, nem tão pouco, né? Se ele tem responsabilidade, tem, mas eu sempre disse. A balança foi positiva. Agora, temporada 26, aí é virar a chave e corrigir eventuais erros, principalmente fora de casa. Por mais que o adversário se prepare, Ceni também me parece que não teve a leitura ideal. Sobre formatação de elenco, toda razão. Tem que trazer agora atletas com um pouco mais de peso para a decisão, para assumir a responsabilidade. É o tal do na hora do vamos ver, tem gente para resolver. E centroavante, então, o gol custa caro, tem que reforçar essa posição de centroavante. O José faz gol, mas para ser a opção.
não entrega uma dinâmica coletiva que o Bahia precisa para ter, né, uma capacidade de maior agressividade ofensivamente. Então, que assim seja, que a gente tenha uma temporada que já foi boa, sim, foi boa, apesar de alguns erros, foi boa, temporada muito boa, mas é levar o patamar cada vez mais e tá na hora de avançar em algumas questões que o Bahia não avançou e tá devendo em algumas competições. Falar sobre isso, eu vou trazer aqui esse cenário bem interessante, trazido pelo querido Pedro, SC Bahia Números, está aqui, gente, ano de término de contrato dos jogadores do Bahia, 2026, 12 jogadores terminam o contrato, 2027, 7, 2028, 7, 2029, 8 e 2030, 3. Tá aqui, gente, interessante, hein? Até 2026. João Paulo, que é empréstimo meio do ano, Deni Júnior, tá emprestado. Gilberto, que o Bahia pode avaliar, Matheus Bahia, vamos ver a situação. Vitor Hugo, de repente vai pro Atlético. Everton Ribeiro, não se sabe se vai ser o último ano dele jogando futebol. Rezende não deve ficar, Vitinho já saiu, Miquel também não fica. Ademir deve ter uma renovação, a tendência é essa. William José, bom debate. E Rafael Ratão, que já saiu. 27 é o Marcos Felipe, goleiro. David Duarte, Canu e Marcos Vitor. Vejam vocês que interessante. Jota e Roger Gabriel e Juan Pablo. E aqui vem 28, Thiago Borduch. Misericórdia, gente. Enfim. Aí vem Caio Alexandre, Cauli, Jean Lucas, Michel Araújo e Sidney e o atacante Del. 29, Ronaldo, goleiro. Luciano Juba, que renovou recentemente. Gabriel Xavier e Mingo, Eric Acevedo, Pulga e Kaique. 2030, Luiz Gustavo, Nestor e Sanabria. Então tá aí, gente. Interessante, né? Agora é fazer com que o Bahia se reforce cada vez mais e traga peças aí duráveis, estabilizem nosso elenco. É isso, né? Planejamento de elenco é sem pensar em elevar o nível, substituindo as peças. Falar sobre isso, vamos trazer aqui essa valorização bem interessante, chama realmente a atenção. E tá aqui, veja como são as coisas com relação ao investidor. Crescimento do valor de Juba ao longo dos anos com base no Transfer Marketing. Lá no Sport, 23, 2 milhões de euros, veio para o Bahia com 2 milhões de euros. Em 24, foi subindo 2,5, 3, e aí chegou em 2025, 5 milhões de euros, 8, e agora virou aí 25 para 26, 11 milhões de euros. Interessante, gente. Vejo vocês como são as coisas. É assim que o investidor faz dinheiro. E é assim que o atleta entrega não só retorno técnico, mas também retorno financeiro. Não só retorno desportivo, mas também retorno para o investidor. Bem interessante. E aquilo, né? Ele está entregando desempenho. E é sempre que eu digo, ninguém aqui vai ser satélite, não. O jogador vai desempenhar seu papel aqui, não tem pressa de sair, tudo no tempo certo. Parabéns a Juba. Essa valorização é graças a ele, e é bom que se também destaque. Ceni teve muito mérito, alocou Juba em uma posição que pouca gente acreditava, e ele, como lateral esquerdo, se estabeleceu aí, inclusive chegou à seleção brasileira. A informação agora é sobre a situação da negociação. E tá aqui, gente, o Germán Garcia Grova, muita gente segue ele, tem mais de 160 mil seguidores, é um periodista, segue por lá, especialista em mercado de passes, mercado da bola. Ele trouxe qual a situação envolvendo Bahia Roman Gomes. Bahia avançou de maneira concreta por Roman Gomes. Se discute o percentual, gente, a vender por uma cifra de cerca de 3 milhões de dólares. É exatamente essa situação. Está aqui Nordeste me marcando. Obrigado aqui. Página aqui, Nordeste Brasileiro, lua cheia, tá aqui. Vou curtir, obrigado aí. E o detalhe é exatamente esse aqui. Eu tinha trazido até que o Bahia comprar em definitivo. Eu trouxe isso em primeira mão, você deve ter visto, né? Que o Bahia comprar em definitivo, mas já tem um percentual que ia ser cedido para a futura venda para o Estudiantes de La Plata. Então tá aqui. Está discutindo justamente por quanto o Estudiantes vai vender por 3 milhões de dólares. Qual o percentual, né? Se 70%, se 80%. Vamos ver. Mas a tendência é o desfecho positivo, que ele seja jogador do Bahia. E esse é o cenário. Algumas pessoas me perguntando qual é a situação, Bara, tá aí. A janela nem abriu ainda. O Bahia deve anunciar provavelmente no começo de janeiro. Não só ele, mas também outros jogadores. Inclusive o próprio Christian Oliveira. Então, o cenário é esse. A situação da negociação é essa. E em breve aí vamos ter aí uma confirmação. Para completar a situação de goleiro, o Bahia contratou o Ronaldo, sim. Mas o Bahia segue em busca de goleiro e está aqui a informação importante, viu, gente? Do Carlos Mignon, apesar dele ter chamado aqui, de vez em quando ele faz isso. Ele da Rádio Cultura lá de Curitiba, chama o Bahia de, né, o Grupo City comprar, enfim. Mas tudo bem, investidor do Bahia não fica me preocupando com isso não. Tá aqui, ó. O amigo Teobaldo confirma que Bahia, Flamengo e Grêmio sondam o goleiro Pedro Morisco, 21 anos, do Curitiba. A maior oferta aqui, gente, ó, 10 milhões de reais. Pouco, né? A SAF e agentes do goleiro mantêm a postura. A SAF, no caso do Curitiba. Morisco fica no clube. A intenção é vender para o futebol internacional. E tá aqui, gente, o City, o maior interessado. Então tá aí. Essa é a situação de momento. O Bahia não vai fazer loucura, mas é um jogador que, de fato, e aqui a informação, o Bahia tem sim interesse. O Bahia acompanha há algum tempo o desempenho dele, mas não vai entrar em leilão. E o Curitiba agora é SAF, não está também nesse desespero. Subiu agora para a Série A e projeta essa valorização dele na Série A. É aquilo, né? Pode dar certo, como pode não dar.
Se o Curitiba eventualmente não se estabiliza na Série A e acaba sendo rebaixado, o jogador pode ser desvalorizado. Então tudo é questão de time, o Bahia acompanha essa situação e o Bahia de fato tem sim interesse no bom goleiro Pedro Maurício. Antes de encerrar, duas coisas rapidamente para vocês aqui, vou deixar dois links. Primeiro, o link aqui da Centauro para você adquirir esse da Lacoste, show de bola, viu gente? Tá com a promoção praticamente metade do preço, é a escolha do Bahia aqui para você aproveitar. Basta você usar o cupom BARA10, cupom exclusivo, então aproveite porque vale a pena. E de forma bem rápida também está aqui, se você não faz parte ainda da Orb, que é tudo sobre o Bahia aqui, bem legal, é interessante que o Tito postou aqui, ó. A avaliação anual do Bahia 2025 foi aqui foi a escolha dele. Craque do jogo, Juba, Acevedo, Everton Ribeiro e por aí vai. Jogou bem, Ronaldo, Domingo, regulado, Danilo Fernandes, João Paulo, Araújo, mal. Iago, Gabriel Xavier, Rezende e Kaique, decepção total, Caulinho. Interessante, aqui é a avaliação dele. Você pode também aqui, incrível aqui, ó. Agora, para participar, você tem que clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário também na descrição do vídeo e aproveitar aqui e garantir um dos convites. Estou com 186 convites. Garanta seu convite, faça o cadastro na Orb, tudo de graça, gente. Baixe o aplicativo e participe com a gente. Faça também a sua avaliação da temporada do Bahia. É bem legal e você vai começar a ser muito bem informado sobre tudo do nosso Bahia. Só mediante convite. Então, garanta o seu aí e participe com a gente da Orb. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos. Conto com você, ajuda a gente aí, se inscreva. E também, claro, aproveita a promoção da Centauro e se cadastre na Orb. Tamo junto, saudações colores, até a próxima.